Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui é o irmão Robson Mancini, estamos juntos iniciando mais uma ETM na manhã deste dia, domingo abençoado na presença do Senhor e um domingo já com chuva lá fora e com certeza será chuva de bênção de Deus aqui também conosco na ETM. Vocês podem perceber que hoje não é o Bispo Isaac que está aqui, né? O Bispo Isaac está descansando um pouquinho, né? Cuidando da saúde um pouquinho, me convidou para estar aqui com os irmãos hoje e para mim é um privilégio muito grande da parte do Senhor estar com os irmãos amanhã deste dia para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aqui o meu forte abraço ao Bispo Isaac pelo convite, me sinto muito honrado. E que Deus continue abençoando a vida do nosso querido bispo. Amados irmãos, sejam bem-vindos, nossos amigos também que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos à aula de hoje. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer uma breve oração com todos vocês. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos pela chuva que cai sobre a terra, pela bênção do Senhor que faz florescer e frutificar, Senhor, a terra. E isto é um mistério para nós, nesta manhã também. Pai, seja conosco com o nosso estudo. Querido Espírito Santo, nos ensina toda a verdade do Senhor, fala através de nós e alcança cada alma e cada coração. No nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos e adoramos a Ti, Pai. Amém. Glória a Deus. Bem, vamos ler a palavra de Deus, meus queridos irmãos. Está no livro de Isaías, no capítulo 55, do verso 6 ao verso de número 11. Os irmãos já perceberam que hoje o professor é um professor de peso, né? É bem pesadinho, né? Mas a bênção da palavra de Deus é maior, né? Glórias a Deus. Isaías 55 é uma passagem conhecida dos leitores da palavra de Deus. Isaías 55, versículo 6 ao verso 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Glória a Deus. O nosso tema da aula desta manhã é: que pensamentos Deus tem a nosso respeito? Tomando por base esse texto que nós lemos agora, o Senhor tocou meu coração em falar com os amados na manhã deste dia a respeito desse tema. O que Deus pensa de nós? Que pensamentos o Senhor tem ao nosso respeito? É interessante, amados, percebermos que o homem está sempre indagando a respeito de Deus, né? Pensando algo a respeito do Senhor. Os homens questionam demais a respeito do Senhor, da sua existência, da sua vontade, da sua obra e também da veracidade da sua palavra. Mas
é muito difícil a gente perceber no nosso dia a dia alguém falando a respeito do que Deus pensa de nós. O homem pensa muita coisa a respeito de Deus, mas ninguém talvez corriqueiramente fica perguntando ou argumentando o que Deus pensa de mim ou o que Deus pensa de nós. E queremos abordar um pouco sobre isso na manhã deste dia. O texto que nós lemos, o Senhor faz uma chamada para o povo, um convite, na verdade, para o povo vir a Ele. E o versículo 6, que é tão conhecido de todos nós, nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é um chamado do Senhor para todos aqueles que têm sede de Deus, têm vontade de conhecê-lo, creem que Ele existe e precisam crer e saber que Ele existe, e conhecê-lo melhor e saber quais são os seus pensamentos. Nós estamos vivendo ainda esta época de pandemia geral, e eu vejo que nesse tempo em que estamos vivendo, o homem e as pessoas, dentro de casa, em quarentena, ali sem poder sair, foi de certa forma também um propósito do Senhor para fazê-los pensar, fazê-los refletir sobre a vida, fazer refleti-los sobre quem são, por que estão aqui e o que Deus quer delas. Eu louvo ao Senhor, amados, porque neste tempo, apesar de ser um tempo difícil, um tempo de dor, de angústia, é também um tempo preparado e permitido pelo Senhor para que as pessoas o busquem, caiam em si, parem um pouco com a sua vida cotidiana, a sua vida corriqueira, a sua vida terrena, e comecem a pensar na sua alma, comecem a pensar realmente no que vale a pena, a eternidade com Deus. E muitos com certeza estão indagando, e graças a Deus até muitos têm se voltado para o Senhor nesses tempos. Desde que o mundo foi criado e que Deus criou o homem e que o homem falhou e pecou, nós vemos que o homem tem na sua alma uma sede de Deus, uma vontade de se reencontrar com o Senhor novamente e ter uma vida novamente com Deus, ligada a Ele. Nós vemos isso no decorrer de toda a história. O homem tentando, da sua maneira, se religar ao Senhor, e principalmente através de cultos, sacrifícios, através da religião, o homem tenta por seus méritos se religar ao Senhor. E é por isso mesmo que nós vemos no mundo hoje que existem tantas religiões e tantas seitas com a indagação de que estão buscando a Deus ou que estão procurando levar as pessoas até Deus. Mas a própria palavra religião, vem do latim, que é religare, que significa religar o homem a Deus. Mas o homem pode se religar a Deus do seu jeito, pela sua vontade, da sua maneira que você imagina ou que ele pensa. Na verdade, queridos, pela palavra de Deus, a gente vê que não. Nós vemos na palavra de Deus, do começo ao fim, Deus procurando o homem, Deus procurando a reconciliação, Deus indo atrás do homem para salvá-lo. Então,
por aí nós começamos a perceber algo a respeito do que Deus pensa ao nosso respeito. O verso 7 de Isaías 55 nos fala algo muito interessante que eu quero ler com os irmãos, que diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é imperdoar. Pois os meus pensamentos, e aqui o Senhor falando, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, quando nós lemos aqui o versículo 7, veja o que Deus fala a respeito do homem, do ímpio. O ímpio é aquele que muitas vezes até mesmo já ouviu falar da palavra de Deus, já ouviu falar da salvação em Cristo Jesus, mas não quer. Ele prefere viver na impiedade. E aqui o Senhor diz a este homem ímpio o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos malignos. E se converta ao Senhor, e se esse homem maligno e esse ímpio se converter ao Senhor e deixar os seus maus caminhos, o que o Senhor faz? O Senhor se compadece dele. E se ele se tornar para o nosso Deus, o Senhor é grandioso em perdoar. Aqui, amados, a gente já encontra uma resposta para a pergunta: o que Deus pensa ao nosso respeito? Deus nos ama. Deus está pronto a se compadecer de nós, das nossas falhas, do nosso mau caminho. Ele nos convida a nos convertermos, e Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, amoroso em perdoar. É maravilhoso saber que Deus nos ama e Ele tem pensamentos que são mais elevados do que os nossos pensamentos. E é interessante que o Senhor diz assim também que o caminho do homem não é o caminho dele. Aqui também a gente pode tirar uma lição muito boa. Você já deve ter ouvido alguém falar: por que Deus, sabendo que o homem é tão mau, sabendo que o mundo está tão terrível, por que Ele já não acaba com tudo de uma vez? Se Deus é amor, ou se Deus é tão bom, por que crianças sofrem, né? O justo padece, porque o ímpio ganha muito dinheiro e o justo muitas vezes está na pobreza? O homem indaga muita coisa, como eu já disse, a respeito do Senhor, porque o homem tem o seu pensamento a respeito dele. O homem quer dizer o que Deus tem que fazer. Mas o Senhor diz: olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os seus caminhos não são os meus. Muitas vezes, o homem quer trilhar um caminho para se encontrar com Deus ou para fugir dele, para viver a sua vida do jeito que quer viver. E muitos no mundo fazem isso. Eu quero viver a vida do jeito que eu quero viver. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus. Eu quero fazer o meu caminho. Deus é bom, Ele não vai jogar ninguém no inferno porque Ele é bom. Todas as religiões são boas. Todos os caminhos levam a Deus, por isso eu vou fazer o meu próprio caminho e no final tudo vai dar certo. Será? A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que, você pode ver aí, né, na telinha ali, nossa
equipe preciosa vai colocar para você ler também, Provérbios 14, 12, que diz assim que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O homem muitas vezes toma o caminho errado, porque ele pensa de forma errada. Ele pensa de forma errada, e pensa de forma errada também a respeito dos caminhos de Deus. Você já percebeu que às vezes você vai falar de Jesus para alguém e dizer para ele, olha, você precisa de Jesus, você precisa mudar o seu caminho, você precisa mudar a sua vida. Deus te ama, Deus quer perdoar os seus pecados, receba Jesus como seu Salvador. A pessoa parece que se murcha, ele parece uma florzinha que existe aí, né? Que se você pôr a mão nela, ela murcha todinha. Porque a mentalidade dele no pecado, ela se fecha para as coisas de Deus, porque ele já tem na sua mente carnal uma forma, um caminho traçado, uma mentalidade, um pensamento traçado. E aqueles pensamentos e aquele caminho, muitas vezes, não são o caminho do Senhor. Os irmãos podem participar conosco, né, como sempre, da nossa ITM, colocando seus comentários, ou então a sua pergunta. Mas hoje eu quero fazer uma perguntinha para vocês. E a perguntinha que eu faço é, por que o homem questiona tanto a Deus? Por quê? O que faz ele... Por que o homem questiona ao Senhor? Até mesmo querendo dele alguma resposta, ou então dizendo a ele o que ele deve fazer, ou como deve fazer as coisas. Por que o homem se tornou tão questionador do Senhor? Você pode responder, colocar aí nos seus comentários no Facebook, e no decorrer aqui da aula, nós vamos ler, né, e vamos ver aqui a resposta dos irmãos. E no que a gente está falando já tem um pouquinho da resposta, né? Já tem um pouquinho da resposta. Mas eu quero continuar a ler com vocês mais alguns versículos desse Isaías 55, quando o Senhor, no verso 9, diz o seguinte: o Senhor dizendo assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós estamos ouvindo lá fora o barulho da chuva tão gostosamente caindo sobre a terra, e eu estou aqui com essa exuberância aqui atrás de mim, dessa fazenda aqui, desse bosque, né, aquele monte ali atrás, né, com neve. Isso aqui está sendo convidativo para a gente tomar aquele cafezinho, né, quentinho, né, aquele chocolate quente, né, um pãozinho com manteiga assim na chapa, um queijo mineiro, né? A irmã Elaine que gosta dessas coisas, né? E eu também, né? Todo mundo gosta, né? Daí eu falei para o pessoal colocar uma tela para mim hoje aqui, e eles escolheram essa. Falou, gente, vocês querem que eu vá para a fazenda, né? Daqui a pouco a gente vai para a fazenda tomar aquele cafezão. E a chuva lá fora é uma bênção do céu. E a palavra de Deus aqui no verso 10 diz exatamente isso. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz. Glória a Deus.
Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos dele, ao nosso respeito, são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E ele diz, assim como os céus estão mais elevados do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos. E isso Deus fala a respeito de nós. Amados, o que o Senhor tem preparado para nós vai muito além até mesmo do nosso próprio entendimento. Se o homem comum, o homem natural, soubesse o que Deus tem preparado para ele, que existe realmente um Deus tremendo, maravilhoso, todo-poderoso, soberano, Criador do universo, dos céus e da terra, que criou galáxias e galáxias, sóis, planetas, estrelas, e conhece todas pelo nome, e mesmo assim se preocupa comigo e com você, olha, a nossa vida, ou a vida do homem, da humanidade, seria diferente. Amados, eu quero discorrer com vocês aqui através de alguns exemplos bíblicos do que Deus pensa a respeito de nós. Ele tem uma palavra para mim e para você, para todos. E essa palavra que ele lança, como lá no princípio ele disse e tudo aconteceu, e aquilo que não existia tornou a existir, Deus tem uma palavra também para cada um. Deus tem uma palavra. E que tipo de palavra é essa? Uma palavra de vergonha, uma palavra de crítica, uma palavra de exortação, uma palavra de zombaria, ou uma palavra de vida, uma palavra de paz? Deus se revela ao homem de algumas maneiras, para que ele saiba os seus pensamentos ao nosso respeito. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu queria falar para vocês, dar um exemplo do que Deus pensa, que pensamentos altos e caminhos altos Deus tem para nós. O exemplo deste está na vida de José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, filho de Raquel. Vocês conhecem muito bem a história. Raquel era o amor da vida de Jacó. Ele trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel. E quando eles se casaram, ele percebeu que Raquel era estéril. Mas havia uma promessa sobre ele, da descendência de Abraão, nasceria uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. E é interessante que as 3 esposas, a de Abraão, a de Isaac e de Jacó, eram estéreis. Mas pelo mover e pela mão de Deus, pela mão do Senhor, elas geraram. Raquel não era diferente. E Raquel, pela oração, pelo clamor, enfim, o Senhor, no tempo determinado, a abençoou e ela deu à luz a um menino chamado José. Vocês conhecem muito bem a história de José, E a palavra de Deus, até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no versículo 9, nos diz que os irmãos de José, o Atos 6 e 9, ali eu acho que tem alguma coisinha diferente, É isso mesmo? É Atos 6 e 9? É isso mesmo? Vamos lá, deixa eu ver se eu passei errado aqui para os meus técnicos, porque nossa equipe técnica, amados, nem o Bill Gates tem uma equipe como essa, Nem o Steven Spielberg, com toda a parafernália de Hollywood, tem uma equipe técnica como a gente tem aqui,
Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu devo ter passado, amém. Não é Atos 6 e 9, é Atos 7 e 9, né? Glória a Deus. Atos 7, verso 9. Agora sim, olha lá, diz ali, ó, os patriarcas movidos de inveja venderam José para o Egito como escravo, mas Deus era com ele. A gente vê a história de José, 13 anos que ele passa ali no Egito até se tornar, né, o governador. Vocês conhecem muito bem. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido para mercadores ismaelitas, foi levado para o Egito como escravo, foi parar na casa do oficial do rei chamado Potifar, e ali ele, pela sua sabedoria, pela graça de Deus na sua vida, ele toma ali a confiança de Potifar, que dá toda a sua casa na sua mão para ele administrar. Ali também ele é seduzido pela esposa de Potifar, né, e é caluniado por ela e acaba indo para a prisão, né, como se fosse um devasso. E ali na prisão ali do Egito, ele fica ali por um determinado tempo também, e ali ele revela os sonhos de um padeiro e do copeiro do rei do Egito, e na revelação daqueles sonhos, o padeiro vai para a forca e o copeiro volta para o palácio. E ele, quando o copeiro sai, ele mesmo diz para o copeiro: olha, não esqueça de mim, lembre-se de mim, para que eu saia dessa prisão. E o copeiro esqueceu, e José ficou ali mais 2, 3 anos na prisão. Mas interessante que a bênção de Deus era na vida dele, que o carcereiro dava a prisão na mão dele. Tão fiel que José era. E eu não sei, queridos, talvez possa, a Bíblia não nos relata, mas José talvez em algum momento pensou e parou. O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito de Deus na minha vida? Qual o pensamento de Deus na minha vida de eu estar aqui? Eu queria estar com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, mas eu vim para cá e passo todos esses apertos. O que Deus tem preparado para mim? Será que eu vou ser carcereiro dessa prisão do Egito? Mas, amados, é interessante que um belo de um dia, né? Pela manhã, José se acorda na prisão com roupas de prisioneiro, barbado, ali surrado, talvez sujo, mas de repente, no passar do dia, chega alguém para visitá-lo. É Potifar, oficial do rei, aquele que tinha sido seu senhor anteriormente, que confiava nele e que a mulher o caluniou. Mas Potifar agora vem quebrantado e diz: José, tome um banho, troque de roupa, faça sua barba, porque o rei do Egito está te chamando e eu vou levá-lo até ele. E ali vocês conhecem bem a história. Faraó tinha tido sonhos, nenhum mago, nenhum feiticeiro, nenhum astrólogo que estava ali no Egito conseguia decifrar aquilo. Aí o copeiro, tocado por Deus, chega para o rei e diz: olha, eu conheço um homem no seu reino que interpreta sonhos. Ele está lá na prisão, é um hebreu chamado José. E o faraó então pede para Potifar ir buscá-lo. E José é entronizado à presença de Faraó. Faraó lhe conta os seus sonhos. E o Senhor, através de José, revela os sonhos. E o que acontece com José, queridos, em um só dia? De manhã ele estava preso na cadeia. À tarde, Faraó estava pondo seu anel na mão de José
e proclamando ao povo do Egito: a partir de hoje, este homem que está ao meu lado é o governador do Egito. Todos devem obedecê-lo. Ele manda nessa terra, só eu estarei acima dele. E o Egito foi posto na mão de José. Você percebeu o trabalhar de Deus e o caminhar de Deus, o caminho de Deus na vida de José? Deus permitiu-lhe ser vendido para o Egito. Foi como escravo para lá. Foi comprado por um oficial do rei. Deus abençoou ele, que ele trabalhava tão bem que ele caiu na graça de Potifar e se tornou o senhor da casa de Potifar. Foi para a cadeia e a graça de Deus era sobre ele, que o carcereiro só entregou a chave da prisão na mão de José, entregou a administração da cadeia na mão de José, porque Deus era com ele. Só o carcereiro estava à frente dele. Depois Deus o tira da cadeia e o leva para o palácio. E Faraó tira o anel do dedo e coloca na mão de José. E José agora é o homem que manda no Egito, a principal nação da terra. E com a sabedoria do Senhor, com o pensamento de Deus e com a bênção de Deus, José livra o Egito de uma grande fome de 7 anos e ainda também as nações que estavam ao redor. Olha o que Deus fez na vida de José, que pensamentos Deus tinha na vida de José. Ele poderia pensar ao começo, ou quem lê a história dele, poxa, mas que Deus malvado, né? Permitiu que o jovem fosse jogado na cova, depois vendido pelos irmãos. Que sofrimento o pai dele, Jacó, teve, né? Deus não podia ter feito de outra maneira, mas Deus fez da maneira mais perfeita, porque os pensamentos dele e os caminhos dele não são os nossos. E honrou e abençoou tamanhamente a vida de José, abençoou seu pai, que o reviu de novo e pôde viver com ele e com todas aquelas 70 pessoas que faziam parte da sua família ali no Egito. Deus o abençoou de tal maneira, tão tremendamente. Nós vemos também, queridos, rapidamente o exemplo de Maria, né? Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. Se eu não falhar de novo, né? Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz que o anjo Gabriel, no 6º mês, que era o 6º mês de gravidez de Isabel, né, parente de Maria, o anjo Gabriel vai até a cidadezinha de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha da Galileia que o povo não dava muita coisa para Nazaré. Até os próprios religiosos, os anciãos, os fariseus, né, questionavam muito a respeito do Senhor Jesus vir de Nazaré, porque eles perguntavam: nenhum profeta surgiu de Nazaré, né? Era um lugar um tanto quanto que desprezado. Mas diz que ali, no 6º mês de gravidez de Isabel, prima de Maria, o anjo Gabriel vai até a casa de Maria, em Nazaré. E Maria era uma jovem, uma moça, uma adolescente ainda. E ali, o anjo Gabriel se apresenta a ela e lhe traz uma palavra de Deus. Lhe traz uma bênção e uma promessa do Senhor, de que ela foi a escolhida para que o Espírito Santo a cobrisse com a sua glória, e dela havia de nascer o Messias, o Salvador do mundo, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Maria era uma moça simples, como tantas outras, mas que buscava ao Senhor, que temia ao Senhor, que o servia, e agradou ao Pai escolhê-la para ser a mãe
do Salvador. E ela também, ela faz um cântico ao Senhor, né? Ela exalta o Senhor com um cântico, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado o seu amor. E é interessante como que ela, no decorrer deste cântico, ela diz assim: o Senhor abateu os soberbos e derramou a sua misericórdia sobre os humildes. E o Senhor despediu os ricos de mão vazia, mas encheu a mão do necessitado. Aí nós vemos também, queridos, um pensamento e uma obra de Deus na vida de alguém que o busca com humildade. Com humildade. Deus tem pensamentos altos para todo aquele que o busca em espírito e em verdade e com um coração humilde. Deus tem prazer em ouvir o nosso clamor. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Deus tem prazer em ouvir o nosso louvor. Deus tem prazer em ouvir a nossa súplica. Eu queria também mencionar com os irmãos Isaías 57:15, que eu acho um versículo tremendo e que vejo que para o nosso estudo de hoje está de acordo com o que nós estamos falando. Que pensamentos Deus tem a nosso respeito? Ele tem pensamentos altos. E Isaías 57:15 diz assim, Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus. O Senhor, Ele habita na eternidade, queridos. Você tem uma ideia, na eternidade não tem tempo. Deus não tem relógio lá no céu. A eternidade é a eternidade, não acaba. E o trono do Senhor está na eternidade. E é um alto e sublime trono. Por isso também podemos dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os seus pensamentos também são muito mais altos do que os nossos. Mas mesmo assim, Ele, chamado Santo, que habita na eternidade, que habita num trono maravilhoso, de glória, rodeado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, cuja palavra de Deus diz que um mar de fogo está ao redor do trono do Senhor, e um arco está também ao redor do seu trono. Ele habita na eternidade, mas Ele também habita com o quebrantado e contrito de espírito e de coração. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Imagine eu, você, nós, tão pequeninos, tão insignificantes diante de tantas coisas, mas o Senhor olha para nós e do alto e sublime trono Ele ouve a nossa voz, o nosso quebrantamento. Se nós somos quebrantados de espírito, se nós buscamos ao Senhor em humildade, servimos a Ele com alegria e fidelidade e clamamos a Ele, Ele ouve, Ele atende, Ele está pronto para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração daquele que está aflito, contrito. Que pensamentos Deus tem ao nosso respeito? Deus tem pensamentos altos,
para nos dar um futuro alto, um futuro maravilhoso. Amados, Deus abate o soberbo, o arrogante. Foi assim com o diabo. Ele tinha tudo lá na glória, tinha tudo lá no céu, mas a sua arrogância, a sua soberba, fizeram com que o Senhor o derrubasse de lá para todo sempre. Mas a nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, Ele nos ama, porque Ele nos criou para a glória do nome dEle, para servi-lo, e não apenas servi-lo, mas para nos tornarmos, através do Senhor Jesus, do seu sacrifício na cruz e também da sua ressurreição, nos tornarmos filhos de Deus. Que privilégio, o evangelista João nos diz, que privilégio nós temos, amados, de sermos chamados e feitos filhos de Deus. É tremendo. Eu não mereço, nós não merecemos, mas os pensamentos e os caminhos altos do Senhor nos fazem assim. Ele nos chamou para esse caminho e continua chamando no dia de hoje, nesta manhã, talvez até mesmo você que nos assiste nesta manhã e que ainda não se decidiu por Cristo Jesus na sua vida, hoje e agora é o momento de atender o convite de Deus, ao convite do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Os pensamentos dele para a sua vida são maravilhosos. Os pensamentos dele para a sua vida são ricos. E ele tem um futuro de glória para você, como para cada um de nós. Amados, eu lembro, falando disso, que os pensamentos de Deus são os elevados para nós, são elevados para a gente. Mas há alguém que tem pensamentos terríveis ao nosso respeito. E esse alguém é o inimigo das nossas almas. Ele tentou Eva, ele tentou Adão ali, ele tentou a Eva, Eva caiu e seduziu Adão, Adão caiu também. E ali o homem perdeu o conhecimento que ele tinha, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Ali o homem perdeu a visão espiritual perfeita que ele tinha com o Senhor e adquiriu, como diz a palavra de Deus, seus olhos abriram, mas abriram para verem que estavam nus. Perderam a glória do Pai. E a partir daquele momento veio sofrimento e tristeza na vida do ser humano, porque o diabo os enganou. Quero rapidamente com você ler Gênesis capítulo 3. Vamos mexer com as nossas Bíblias maravilhosas nessa manhã. Já estamos caminhando já para a parte final do nosso estudo, mas Gênesis capítulo 3, não vamos ler do verso 1 não, para não tomar muito tempo. Não, vamos ler sim, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 até o versículo 5, diz assim, Gênesis 3 e 1, já está aí na tela, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a sedução do maligno aqui sobre a vida da Eva. Ele sabia da ordem que o Senhor havia dado a Adão,
de não comer da árvore do meio do jardim, que era chamada de árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Com certeza Adão passou esta mensagem, essa ordenança também a Eva, falou, olha, aquela árvore a gente não pode comer dela, mas podemos comer da árvore da vida e de todas as árvores que estão aqui. E o diabo, belo num certo dia, vai e tenta a Eva, porque ela estava ali por perto da árvore. Ele se utiliza de um animal chamado serpente e indaga para a mulher, é assim que Deus disse a vocês, para não comerem de todas as árvores? E a Eva, achando curioso aquela pergunta, disse, não, de todas as árvores a gente pode comer, mas o Senhor nos disse para não comer da árvore aqui, que está no meio do jardim, porque senão, se a gente comer, a gente vai morrer. E o diabo então começa a colocar em xeque o caráter de Deus, a verdade do Senhor, o pensamento do Senhor que ele tinha a respeito de Eva e Adão. E diz, olha, não, vocês não vão morrer se comer desse fruto. Deus sabe, Deus está escondendo alguma coisinha de vocês. Deus sabe que do momento que você comer desse fruto, e o seu marido também, Adão, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, os seus olhos se abrirão, e vocês terão tanta sabedoria, tanto conhecimento quanto Deus tem. O conhecimento que Ele tem do bem e do mal, vocês também irão ter. Não é que vocês vão morrer, Deus disse que vocês irão morrer porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Olha a arrogância, a petulância e a sagacidade do inimigo. E isso alcançou a mente de Eva. E ela foi seduzida, ela comeu do fruto e percebendo que não havia morrido na hora, foi e também ofereceu ao seu companheiro Adão e ele acabou comendo. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que do momento que eles comeram, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, ou seja, perderam a glória de Deus, perderam a santidade, perderam a presença do Senhor. Foram enganados pelo inimigo para colocar o caráter do Senhor em xeque. E assim o inimigo tem feito com tantos nos dias de hoje e no decorrer de toda a história. Há uma época da igreja em que surge na França o movimento chamado Iluminismo. E esse movimento faz com que o mundo ou as ideias e concepções do mundo deixem de passar pela igreja romana e começam a passar para a ciência dos homens. As comprovações das coisas que ocorrem ou que existem passou da religião para a ciência. E aí os homens começaram também a indagar sobre a própria existência do Senhor. Surgem os ensinos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, enfim. E até os milagres do Senhor Jesus, revelados na Palavra de Deus, são colocados em xeque ou colocados em outra concepção. Os homens começam a indagar, não, esses milagres não aconteceram realmente, foram apenas ensinamentos simbólicos do Senhor Jesus para o povo. Então muita coisa da fé do Senhor Jesus, na fé na palavra de Deus e na fé do Senhor começa a ser indagada. E o inimigo se apodera desse tipo de pensamento para criar o ateísmo, para criar tantos e tantos pensamentos filosóficos que existem no mundo até os dias de hoje,
e o próprio socialismo comunista mesmo. Mas os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o pensamento do homem e do inimigo. A verdade do Senhor prevalece. E uma das maneiras, queridos, pelas quais nós conseguimos ter revelados para nós a verdade do Senhor, ou sabermos ou descobrirmos a sua vontade para a nossa vida e os seus pensamentos, quais são os pensamentos de Deus para conosco, está na palavra dele, está na palavra do Senhor. Primeiro passo que nós precisamos ter para sabermos o que Deus pensa de nós é nos entregarmos a Ele, a nos convertermos ao Senhor Jesus. Porque ao nos arrependermos da nossa vida velha de pecado e recebermos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus entra em nós e esse Espírito Santo de Deus fará com que nós entendamos a palavra do Senhor e nos dará força para começar a buscar ao Senhor de coração e em oração também. E ao lermos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começará a nos revelar as verdades da palavra de Deus a respeito do Senhor e a respeito de tantas coisas. A palavra de Deus nos revelará que o inimigo é um mentiroso e é o pai da mentira. Ele é quem seduz as nações e as pessoas para se afastarem do Senhor, para se afastarem da salvação em Cristo Jesus e para se afastarem da palavra de Deus. Quantas e quantas épocas o povo era proibido de ler a palavra de Deus, porque o inimigo sabia que se o povo lesse, o povo seria liberto, o povo conheceria a vontade do Senhor para a sua vida, para a sua existência. Portanto, queridos, se convertendo ao Senhor Jesus, buscando a palavra de Deus diariamente, lendo a palavra em oração e procurando entendê-la e pedindo ao Senhor entendimento e discernimento da sua palavra, o Espírito Santo nos revelará a verdade do Senhor e os pensamentos maravilhosos do nosso Deus que Ele tem para conosco e preparado para nós. E uma vida diária com o Senhor Jesus e principalmente uma vida diária cheia do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor para que te encha com o Espírito Santo, para que te batize com o Espírito Santo de Deus. Ele te revelará coisas maravilhosas que estão preparadas para mim e para você. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, se você tem alguma pergunta, ou se você quer responder a perguntinha que eu lancei no ar aqui, né? Mande para nós, glória a Deus, mande para nós e nós estaremos aqui falando agora no ar, né? E enquanto você manda a sua perguntinha, eu vou tomar aqui algo abençoado que está na caneca aqui. Não é a soda italiana, né, que o André trouxe outro dia, mas essa aqui também é boa, saudável, é uma bênção. Não é Coca-Cola não, viu? Isso aqui é da fazenda, daquela fazenda que está ali atrás, viu? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Tem pergunta? Vamos ver aqui. Eu apertei aqui e não apareceu nada ainda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos então vejam que nós já vamos falar apenas mais alguns versículos para o encerramento do nosso ensino desta manhã. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui já com algumas
perguntas aqui dos nossos irmãos, algumas indagações. Nosso irmão Abraão Santos, né? Abraão, homem de fé, né? Graça e paz ao nosso irmão Abraão, sua família, aleluia. Graça e paz, irmão Robson. Acho que o homem questiona tanto a Deus porque não o conhece e não tem uma comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. É verdade, irmão Abraão, é um dos pontos, realmente. É o homem não ter comunhão com o Senhor, né? Nossa irmã Lúcia Pereira, né? A paz do Senhor, a irmã Lúcia. A paz e irmandade, o homem já é um questionador pela própria natureza. Por isso ele questiona tanto, inclusive ao ser de Deus. É verdade. O homem questiona muito, né, irmã? Irmã Maria Cecília, né? A paz do Senhor, irmã Maria Cecília. Irmão Robson, graça e paz. Acho que o homem questiona muito a Deus por não confiar plenamente naquilo que Deus fala em sua palavra. É verdade. O homem, por ser imediatista, não consegue esperar o agir de Deus em sua vida. Principalmente o homem moderno, né, irmã Maria Cecília? O homem moderno quer tudo na hora, né? E tem até, infelizmente, algumas igrejas, alguns ensinos aí que tem a capacidade de ensinar os irmãos a encostar Deus na parede para pedir alguma coisa. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Mas Rosimeire Cardoso, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o irmão. Amém, irmã? Irmão Robson, eu penso que o homem gosta de fazer comparações e não entende que para cada pessoa Deus tem um propósito na vida. É verdade. Quando aceitamos a vontade de Deus e cremos nele com amor e humildade, aceitamos também que seja feita a sua vontade na terra e no céu. Amém. Muito bem colocado, irmã Rosimeire. É verdade. Nem tudo que o Senhor preparou para uma pessoa é preparado para outra, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo nem todo mundo é boca, nem todo mundo são os olhos, os ouvidos, as mãos. Cada um é uma parte do corpo, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmã Valdilene Adelino, a paz do Senhor, irmã Valdilene, paz, irmão Robson. O homem questiona a Deus, pois quer viver com o seu próprio eu, por conta do orgulho na maioria das vezes. É verdade, irmã Valdilene. O homem questiona muito ao Senhor por causa da sua arrogância. E nós vamos ver aqui rapidinho a respeito disso, né? Nosso irmão Nilo, né? Nosso irmão Nilo aqui também. Paz do Senhor, irmão Nilo. Deus abençoe sua vida. Palavra verdadeira, palavra tremenda e verdadeira, né? Esta palavra que toda igreja no mundo deve ser pregada, mas muitos a ignoram. Gostam de viver uma vida de aparência, mas Jesus está voltando. Precisamos estar prontos. É verdade, irmão Nilo, é verdade. A irmã Ana Paula, irmão Robson, é pecado questionar a Deus? Não é pecado não, irmã. A forma como é questionado, né? Os homens muitas vezes questionam ao Senhor, mas faz parte de nós também, às vezes, até mesmo como filhos de Deus, até mesmo perguntar um porquê ao Senhor, né? Mas com o intuito realmente de ter a resposta dele, saber que ele nos responde. Mas o questionamento do homem sem Deus é diferente. Ele questiona por arrogância muitas vezes. Questiona para desafiar. Este é o problema. Esta é a questão, né? A irmã Cláudia Reis, Pai do Senhor, irmã Cláudia, irmão Camilo, os garotos. Acredito que o homem questiona a Deus porque não quer renunciar ao que tem, ou da maneira que vive, né? Quer viver do seu próprio modo e ainda quer a aprovação de Deus em suas ações. É verdade, é verdade. Glória a Deus pelos irmãos, pelas suas posições muito concretas, muito boas. Aleluias.
Se tiver mais, os irmãos quiserem postar mais algum comentário, mais alguma resposta à nossa questão aqui também, ou fazer alguma pergunta, pode mandar, tá bom? Temos aí um tempinho ainda, dá para mandar, né? O pessoal aqui está animado aí com as perguntas, com as respostas dos irmãos e com a pergunta dos irmãos. Amados, só para salientar ou para elucidar isso que a gente está falando com os irmãos, por que o homem questiona tanto a Deus? Muitas vezes o homem questiona tanto ao Senhor, ou até mesmo a existência de Deus, porque ele não tem ao Senhor, não busca o Senhor e é ensinado de forma errada. O ensinamento que ele obtém durante a vida, ou pelos pais, ou pela escola mesmo, pela faculdade, faz com que ele encha sua mente de ideologias ateístas. E isso faz com que o homem fique indagando. Me recordo aqui, rapidamente quero falar, me recordo quando houve aquele problema lá das Torres Gêmeas, lá em Nova York, e aquela época, o povo americano estava todo assustado, todo em pânico, tinham sido feridos, com um atentado terrorista, e a filha do pregador, do pastor Billy Graham, foi convidada a participar de um programa de entrevistas, e um dos entrevistadores fez para ela a pergunta, o que você acha a respeito desses atentados que ocorreram à nossa nação? O que você acha que Deus pensa a respeito disso? E vejam aí até mesmo a sutileza da pergunta. O que você acha que Deus acha sobre isso? Que Deus pensa sobre isso? Até mesmo com o intuito de perguntar, por que Deus não fez nada para impedir isso? E a resposta da nossa irmã, da filha do Dr. Billy Graham foi, olha, Deus está triste com tudo isso. Deus se entristece com essas coisas. Porque nós não podemos perguntar a Deus por que Ele permitiu que acontecesse isso. Mas nós precisamos nos voltar a nós mesmos e perguntar para nós mesmos o que nós fizemos para que acontecesse tudo isso. Muitas vezes queremos questionar a Deus todas as coisas que acontecem de errado com o mundo ou conosco, mas nunca paramos para pensar o que nós fizemos de errado, ou o que nós estamos fazendo de errado, ou o que nós estamos realizando para que estas coisas todas aconteçam. O homem tem a sua responsabilidade no curso da vida também da humanidade. E naquele caso ali, ela continuou respondendo, nós tiramos Deus das nossas escolas, nós proibimos os nossos filhos de orar na escola, nós não deixamos os nossos filhos lerem a Bíblia nas bibliotecas da escola, os nossos professores ensinam teorias ateístas aos nossos filhos, proíbem-se a pregação do Evangelho em tantos lugares. Nossa nação tem tirado Deus do centro, nossa nação tem tirado Deus, tem colocado Ele de lado, e quando somos feridos por esses atentados terroristas, nós queremos ainda indagar o que Deus acha, ou o que Deus pensa, ou porque Deus não fez nada. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E esses atentados e tudo isso ocorreu por culpa exclusivamente nossa, do povo americano. Mas Deus está sempre no seu trono, com as mãos estendidas, pronto para perdoar e para abençoar a todo que se arrepender e se voltar para Ele. Por que o homem questiona tanto a Deus? Porque o diabo coloca os questionamentos na sua alma e no seu coração. A mentira do diabo é soada nos ouvidos das pessoas
em todo o momento, seja pela mídia, televisiva, escrita, falada, enfim, há tantos e tantos meios para que a mentira chegue à mente dos homens. Mas a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, quando a verdade chega, a mentira sai. Quando o homem questiona o Senhor, mas de coração quebrantado, Senhor, se Tu existe realmente, faça algo por mim, mas de coração quebrantado, Deus responde. O Senhor não responde a curioso. O Senhor não se revela a qualquer um, a qualquer arrogante que queira. Ele se revela àquele que é quebrantado e contrito de espírito. Aquele que com o coração quebrantado pede socorro, Deus se revela. Deus se revela como Salvador, como transformador, como Senhor da vida, mas também revela os seus pensamentos. A palavra de Deus, queridos, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos fala a respeito de nos apresentarmos ao Senhor num culto racional, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também o verso 2 nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais não só conhecer, mas provar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para conosco. Quando se fala de vontade do Senhor aqui, os seus pensamentos, os seus planos para conosco. A boa, a agradável, ou o bom e o agradável e o perfeito pensamento, ou a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. Quando o quê? Renovamos a nossa mente. E como renovar a nossa mente? Pela palavra de Deus. Pela palavra nós temos promessas, pelas palavras nós temos revelado o amor do Senhor para conosco, pela palavra nós temos revelado os planos do Senhor para conosco. E com uma vida cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo nos revela, através da palavra, quão maravilhosos são os pensamentos do Senhor para conosco, que são contrários aos pensamentos do mundo. Não siga o mundo, como diz a palavra de Deus, o evangelista João diz na sua primeira carta: não ame o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que se faz amigo do mundo, aquele que ama o mundo, se faz inimigo de Deus. Não ame as coisas do mundo dos homens. Ame ao Senhor e viva com Ele. Vale a pena, glória a Deus. Glória a Deus, já estamos nos empolgando aqui, né? Já estamos nos empolgando aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero ler com os irmãos só apenas 2 versículos para nós encerrarmos o nosso estudo dessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos diz que algo maravilhoso está preparado para nós que servimos ao Senhor e que nos é revelado a nós e não ao mundo. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9 ao versículo 16 diz assim: olha, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo penetra todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus,
senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha o que diz o verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. O que Deus diz aqui, queridos, as profundidades do Senhor, o que está encoberto para o mundo, para o homem natural, são reveladas a nós pelo Espírito Santo de Deus. O que acontece conosco hoje, o que o Senhor nos prometeu e que quer fazer conosco, que há de fazer conosco amanhã, e o que nos aguarda no porvir, na glória dos céus. O que é espiritual, nós que somos espirituais discernimos bem no Senhor, porque Ele nos deu uma mente espiritual, a mente de Cristo, para entender e ter do Espírito Santo a revelação das coisas espirituais, da mente do Senhor Deus. O Espírito Santo pode nos revelar os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, o nosso chamado, o que Deus quer fazer em nós, hoje, amanhã e depois. O Espírito Santo nos revela, porque como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Ele revelou aos homens dele e às mulheres dele no passado, e ele continua revelando hoje. Revela para a criança de Deus, revela para o adolescente de Deus, revela para o jovem de Deus hoje, revela para os adultos, revela para os anciãos, revela para todos nós o nosso chamado, o seu amor e o que Ele vai fazer em nós no futuro. Glória a Deus por isso, glória ao Senhor por isso, aleluia. Para encerrar, queridos, eu quero ler com vocês Jeremias, profeta Jeremias, profeta que Deus disse para ele coisas tremendas. Jeremias 29 e versículo 11, não poderia deixar de falar com vocês esta palavra nesta manhã. Jeremias 29 e versículo 11. Glória a Deus. Já está aí na tela, né? Você pode acompanhar. Na tela está escrito assim, naquela versão está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na minha tradução da Bíblia Thompson, o verso 11 está dizendo assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Glória a Deus. Pensamentos de Deus são sinônimos de planos de Deus para nós. O povo de Deus, o povo de Judá, estava cativo da Babilônia. Talvez pensasse, agora nós vamos acabar como as 10 tribos de Israel que foram para a Síria. Vamos acabar tudo, vamos morrer, nunca mais vamos ver Jerusalém, nunca mais retornaremos para a nossa terra.
Mas a palavra do Senhor, dita através do profeta, olha, não são esses os pensamentos que eu tenho para vocês. Vocês não vão se acabar na terra da Babilônia. A Babilônia se tornará para vocês um corretivo, para que vocês se arrependam dos seus pecados e se voltem para mim. Mas depois de 70 anos vocês vão voltar. Porque a minha palavra para vocês eu é quem sei, eu, o Senhor, é quem sei os planos, os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Não são vocês que têm os pensamentos certos, sou eu. Eu é quem sei os pensamentos que tenho de vós, a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho para vocês esperança para o seu futuro. Tenho para vocês um futuro de glória preparado. Não vai acabar tudo aqui, não. Se você até mesmo nesse momento está pensando no seu coração, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei, eu estou passando um momento difícil, esse momento de pandemia, eu não sei o que será. O que será? O que será do nosso Brasil? O que será do amanhã? Deposite o seu futuro nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor tem pensamentos tremendos de paz para nós. Pensamentos de paz para nos dar uma esperança e um futuro. Jesus já programou isso para nós. Quando entregamos a nossa alma ao Senhor Jesus, Ele já programou o nosso futuro. Vai ser um futuro de esperança, de fé sobre fé, de vitória sobre vitória e também um futuro de glória lá na glória dos céus. Nesta manhã, que pensamentos Deus tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos para nos dar um futuro, pensamentos para nos dar esperança e pensamentos para nos dar um futuro glorioso. Futuro de vitória aqui ainda nesta terra e um futuro eterno na glória dos céus. Busca o Senhor, continuemos a buscar o Senhor, continuemos a agradarmos-nos do Senhor e nós teremos dele a revelação e concretizado em nossa vida ainda aqui e eternamente na glória dos céus, os pensamentos maravilhosos programados já pelo Senhor na nossa vida. Deus é quem cuida do nosso presente e quem cuida do nosso futuro. Aleluia! E os seus pensamentos de paz hão de ser realizados em mim e em todos nós. Todos vocês, queridos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Esse foi o estudo que o Senhor nos deu para esta manhã. Não sei se tem mais algum comentário. Tem alguns comentários, algumas perguntas ainda. Que nós queremos aqui ver dos nossos irmãos. Não chegou na minha telinha aqui ainda, mas logo, logo essa telinha abençoada aqui vai chegar, né? Glória a Deus. Esse aqui? Vamos ver. Aleluia. Enquanto isso, eu vou tomando essa dádiva aqui da natureza de Deus para não secar a minha garganta. Lembrando aos irmãos que a nossa próxima transmissão será hoje à noite, às 18h30, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E atenção, irmãos, não haverá Santa Ceia hoje. Amém? A Santa Ceia será no próximo domingo, no culto do domingo que vem, tá? Não será hoje à noite, mas hoje à noite teremos um santo culto ao Senhor, abençoadíssimo, e para a glória de Deus seremos ricamente abençoados, tá? Veja bem, aqui algumas perguntas também,
alguns comentários. Nossa irmã Ana Paula, né, nos fala também, essa foi a minha pergunta, pois por muitas vezes escuto questionamentos e até mesmo comparações que me deixam intrigadas, principalmente cristãos velhos na fé. É verdade, irmã. Alguns irmãos, algumas pessoas dizem assim, você não pode indagar a Deus o porquê, mas para quê, né? Assim, quando nós temos intimidade com o Pai, a gente pode até chegar para Ele e falar, Senhor, mas por que isso, tal? Para que Deus possa nos dar uma resposta e nos mostrar para que está acontecendo determinada situação na nossa vida ou na vida de alguém, né? Mas, infelizmente, existe alguns cristãos, né? Cristãos velhos na fé, né? Existe o velho cristão e o cristão velho, viu, irmã? Né? O velho cristão é uma benção. Agora, o cristão velho é que a coisa não está precisando se encher mais do Espírito Santo, se renovar, né? Existe o profeta velho e o velho profeta, né? O velho profeta é um homem de Deus que tem uma idade mais avançada. Mas existe também o profeta velho, que é aquele que já não está profetizando mais como deveria antes. Então, devemos sempre estar com a nossa mente renovada na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Nosso querido irmão Dalbino, paz do Senhor, irmão Dalbino, que Deus abençoe sua vida, viu? Irmã Nelsa, paz do Senhor, irmão Robson. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem questiona a Deus por se afastar dele e se achar autossuficiente. É verdade, irmão Dalbino. Na verdade, o diabo, como eu disse, ele coloca pensamentos na mente das pessoas, e principalmente os homens, acabam caindo nesta arrogância colocada pelo inimigo. Nós percebemos que o homem moderno, né, os mais estudados, enfim, são arrogantes, né, e acham que são os donos da verdade, e acham que podem questionar a Deus e questionar a existência de Deus e bater o pé e dizer, não, Deus não existe, tudo foi criado do nada, né, de uma explosão cósmica. E o povo natural, aquele que não tem o Espírito de Deus, muitos infelizmente acabam acreditando nisso. Mas aquele que é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, né, ele não crê nessas coisas, ele tem convicção e tem fé que o Senhor existe e é verdadeiro, né? Glória a Deus. Nossa irmã Rosimeire Cardoso também diz assim, verdade, irmão, as crianças de hoje em dia que não são nascidas em lares cristãos não conhecem Deus. E se não têm conhecimento de Deus, também desconhecem a obediência, o temor, o amor ao próximo, respeito, enfim, não têm os princípios de Deus e caminham para a decadência humana. Irmã Rosimeire, nós precisamos orar muito pelas gerações, né? E é triste quando nós vemos uma família cujos pais mesmo afastam os filhos da presença de Deus. Há pais que afastam os filhos da igreja, afastam os filhos de uma escola bíblica, né? do convívio da igreja. Oferecem os mundos e os fundos para os filhos, querem dar aos filhos a melhor educação, né? Quer que o filho fale 4, 5 idiomas, e isso não é errado, é muito importante para o mundo de hoje. Investem na vida dos filhos de todas as maneiras, mas esquecem de investir na própria vida e na vida dos filhos espiritualmente. Né? E os filhos crescem ali aprendendo apenas as coisas do mundo e somente a misericórdia do Senhor, né? A tratativa do Senhor, o amor do Senhor para alcançar esses pais, esses filhos e essas famílias. Mas para o nosso Deus nada é impossível e Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e nós cremos que também essas situações, pela oração, pelo clamor, podem ser
transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais nenhum comentário, nenhuma pergunta? Então, estamos tranquilos, encerrando mais um estudo da nossa ITM. Que Deus abençoe os amados irmãos e amigos que nos deram a alegria da sua companhia na manhã deste dia. Lembrando mais uma vez, hoje à noite, 18h30, nosso grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.